Muito bem, muito bem. Deixa eu só ver se está gravando aqui. Está gravando. Ok. Pessoal, o texto de hoje, nossa primeira reflexão se chama Bom Humor. Conserve em tudo o teu bom humor. Um simples sorriso remove muitos obstáculos. A alegria é uma força que se propaga. Sorri e todos haverão de sorrir contigo. O sorriso espontâneo desarma os espíritos, flexibilizando o coração mais endurecido. O teu sorriso é a tua própria alma que se exterioriza. Junto de quem sorri, a tristeza não se demora. A alegria é tônico para a saúde do corpo e alimento para a alma. Não vivas de semblante fechado como o sol entre nuvens. Estampa no rosto o teu sorriso de simpatia e todos os teus caminhos haverão de iluminar-se. Bom, falar de bom humor é necessário. Como eu sempre digo, né? Irmã Veneranda, se não me falha a memória, né, irmão Tiago, lá com o nosso querido Divaldo, é, ela diz que na espiritualidade a alegria é coisa séria, que ela é tratada com muito respeito, com muito carinho e com muita necessidade. Tá? Então sejamos felizes, saibamos dar risada dos fatos, acontecimentos que estão à nossa volta o tempo todo. Né? Infelizmente, não temos ainda condição de estar encontrando bom humor em tudo, mas a gente vai nessa luta, nessa busca e diante das dificuldades, a gente tentar de alguma maneira encontrar ânimo, né? Um bom ânimo para poder passar e suportar de maneira mais tranquila, mais serena. E é interessante porque quando a gente para analisar fatos que aconteceram na nossa vida, às vezes uns mais recentes, outros que já se passaram anos do fato ocorrido, e a gente olha para trás e fala, nossa, como que eu dei conta de passar por tudo isso? E a gente estampa um sorriso no rosto, porque é um sorriso de satisfação, é um sorriso de, poxa, legal, eu consegui vencer. E isso nos fortalece, tá? Esse bom ânimo, essa alegria nos fortalece, é importantíssimo, tá? Então, não confundamos alegria com o que a gente vê hoje muito por aí nas mídias, nas redes, que é um sarcasmo muitas vezes, que são piadas de mau gosto, que são humilhações que algumas pessoas específicas fazem outros estarem passando, tá? Muita malícia nessa questão de alegria hoje em dia, né? Os stand-ups da vida, infelizmente, 70% do que se fala em um stand-up tem alguma palavra de baixo calão ou algum tipo de humilhação, de desfeita com alguém, com alguma característica física, mental, etc., né, de opção sexual, enfim. Né, em pleno século XXI, 2024, a gente ainda encontra alguns fatores que já deveriam estar excluídos da nossa sociedade. Mas, enfim, alegria é coisa séria. Não nos esqueçamos disso, porque a alegria é uma arma para a gente poder ficar em pé na nossa caminhada diária terrena. Tá? Então, quem vive aí bicudo, quem vive de beicinho, como a gente fala, né? Quem vive de mau humor, tá na hora de repensar tudo isso, porque alegria é alimento para a alma, tá? Enfim. E o nosso próximo texto, pessoal? Sofrer por antecipação. Vocês veem que eu decidi trazer dois temas porque é um seguido do outro e eu não poderia deixar passar porque são temas tão necessários para nós e a gente não poderia deixar passar em branco, tá bom? Então, sofrer por antecipação. Aprende a controlar as tuas reações. Antes de falar uma só palavra, ouve o que tenham a dizer-te. Não sofras por antecipação. Não te angusties pelo problema que ainda não apareceu. Não aceites a ofensa que te queiram fazer. A provocação só encontra ressonância no espírito invigilante
que lhes escancara as portas da alma. Se não te sentires magoado, ninguém será capaz de magoar-te. Não sejas tão suscetível. Quando te irritas, perdes o controle das próprias emoções. A dificuldade que temes talvez nem venha a surgir. Ficar na expectativa do pior é criar ambiente propício para ele, né? O nosso universo é mental, pessoal. A gente cria a partir da nossa mente, através de um conjunto de pensamentos, de energias. E se a gente para para pensar que tudo que existe, né, seja ele num ambiente material, seja ele num âmbito mais etéreo, mais sutil, no que compete à criação divina, foi através do seu verbo, foi através da sua mente, né? Essa mente divina criadora que criou tudo isso aqui. Então, o homem também cria, né? Se você pegar um arquiteto, um engenheiro, se você pegar uma pessoa que mexe com artesanato, né? Quantos e quantos não são as pessoas que são co-criadoras, que criam através de algo já criado, no caso a matéria, mas através da sua mente ela faz acontecer as coisas, tá? Então, tanto que nós temos, por exemplo, criações extremamente úteis para nós, quanto, né, criações extremamente maldosas, maliciosas, perniciosas, como uma bomba atômica, por exemplo. Tá? E tem alguns itens de criação humana que são neutros. Por exemplo, o dinheiro é algo neutro. Ele pode ser usado para o bem, pode ser usado para o mal. Se você pegar uma faca, por exemplo, uma arma branca, ela pode ser usada tanto para você cortar um legume quanto para fazer estripulias por aí, né? Então, pensamento é vida. E ficar pensando muito em algo que nem aconteceu ainda, ficar sofrendo por antecipação, é algo que não é legal para nós, tá? Eu falo isso, eu me encontro no meio dessa turma que sofre antecipadamente com as coisas. Eu acredito que a nossa sociedade vem sendo moldada a cada ano que passa para ser dessa forma angustiada, para ser de uma forma aflita, né? Sempre tentando encontrar sentido na vida, no seu dia a dia, através do consumo, né? De um consumo desenfreado, descontrolado e extremamente prejudicial para nós, tá bom? E aí todo mundo aqui sabe onde o calo aperta, todo mundo aqui sabe onde vai o seu rico dinheirinho, as suas vontades, os seus desejos, e a gente sabe que nem sempre a gente está falando aqui de questões voltadas para o espiritual, tá? A gente ainda tem muitas coisas relacionadas à matéria que nos prendem muito aqui na Terra, né? E em alguns pontos, né? Por exemplo, quando a gente tem algum hobby, alguma coisinha que a gente gosta, né? É uma pessoa que gosta de andar de bicicleta, então ela vai lá, ela gosta de comprar pecinhas para bicicleta. É alguém que gosta de carro, né? Vai lá, compra alguma coisa, fica mexendo no carro, né? Eu gosto de flores, eu tenho 50 orquídeas na minha casa, eu gosto de gastar um dinheirinho com as minhas orquídeas, né? Vai lá, beleza, legal, mas não nos fazermos escravos das nossas vontades, tá? É extremamente importante isso, a gente conseguir ter equilíbrio na nossa vida, no nosso caminhar, tá? E somos ansiosos por natureza, né? A gente, como eu comentei, a gente vem sendo criado, moldado para isso. Nademos contra essa maré que o capitalismo, que o sistema tenta nos impor, porque é só assim que a gente vai conseguir vencer, certo? Por exemplo, a gente está aqui hoje numa aula online, né? Usando de equipamentos que não são baratos, né? Diga-se de passagem, são aparelhos celulares conectados, notebook, enfim. Mas a gente não é refém disso, porque a gente consegue começar uma reunião, acabar e fazer outras coisas, cuidar da nossa família, dos nossos afazeres, né? O que não pode é a gente ficar escravo, como a gente comentou, e enfim, tomar cuidado para não ficar sofrendo com coisas que ainda não aconteceram, tá? Por isso que a leitura do Evangelho, por isso que as nossas preces, água fluida, magnetizada, são extremamente importantes, tá bom, pessoal? Nesse processo que nos ajuda, nos auxilia para trazer um pouco mais de serenidade para as nossas almas, tá bom? E por falar em água magnetizada, quem ainda não está com a sua, ainda dá tempo, pegue o seu copinho, deixe aí sobre uma superfície perto de você
e, na medida do possível, vá tomando um golinho, ou se quiser deixar para o final dos nossos estudos também, será administrado ali recursos para as nossas almas, para os nossos espíritos. Certo, pessoal? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Alegria e sofrer por antecipação na nossa vida, no nosso dia a dia, né? A gente sabe que é tudo muito complicado, né? E, como eu disse, nós temos que nadar contra a maré, tá? Aproveitemos esses momentos que a gente tem juntos. Eu fico muito contente de ver aqui 13 pessoas hoje online. Geralmente a nossa média é menor, mas eu acredito que os nossos últimos encontros e os nossos bate-papos vêm nos mostrando dessa necessidade de estarmos compartilhando esses conhecimentos e refletindo um pouco mais sobre a vida do espírito. Como eu comentei na semana passada, são raros os momentos da nossa vida, do nosso dia a dia, no ambiente de trabalho, às vezes com a própria família, onde a gente consiga estar conversando sobre questões espirituais, sobre a vida do espírito. Então, basicamente ou praticamente é aqui que a gente conversa, ou em trabalhos na casa espírita, ou se a gente faz parte de algum outro grupo, em alguma outra casa, ou algum grupo online, ou através de leitura de livros, etc. Mas esse bate-papo que a gente tem aqui, são raros os momentos. Aproveitemos bem isso, porque quando a gente desencarnar e a gente se encontrar novamente, a gente vai lembrar dessas reuniões de uma maneira muito querida, com muita alegria, como a gente conversou, né, com muito bom humor, no primeiro tema da nossa reflexão de hoje. Certo, pessoal? Nada a declarar. Vamos então para a segunda etapa dos nossos estudos. Deixa eu só abrir aqui. Tá chegando legal o áudio para vocês, pessoal? Tá dando para ouvir bem? Beleza, maravilha. Pessoal, tá aparecendo aí questão 384 do Livro dos Espíritos? Sim, Maravilha. Então vamos lá. Pessoal, estamos falando um pouquinho agora sobre a infância, tanto num contexto de desencarnação quanto num contexto de pós-vida na Terra, não é? Onde nós falamos um pouquinho a respeito do que acontece com as crianças quando chegam na espiritualidade. E nós vimos que elas chegam com as limitações que são impostas no corpo físico, tá? Nós vimos através da aula da semana anterior que o perispírito é que faz todo esse jogo de capacidades de discernimento que um espírito tem ou deixa de ter, tá? E quando a gente fala de crianças não é diferente, né? Se nós temos a limitação num corpo infantil aqui na Terra, que é o perispírito que impõe isso através das travas e limitações que são colocadas no planejamento reencarnatório, isso vai com ele para a espiritualidade, tá? Então ele chega com essas travas, com essas amarrações psíquicas, mentais, cognitivas, e aí ele vai despertando isso, e aí a gente entra num outro contexto, porque uma coisa é o espírito chegar na espiritualidade com as características infanto-juvenis, né, ou infantis, e outra coisa é o que vai acontecer com esse espírito quando ele já estiver do outro lado, tá? Se a espiritualidade entender que ele não precisa mais permanecer nessa forma infantil, haverá um processo de aceleração perispiritual, alguns destravamentos psíquicos, energéticos, e ele vai retomando de uma forma muito rápida a sua aparência adulta, tá? Via de regra, a sua última aparência perispiritual de quando ele estava na Terra, tá? Salvo algumas questões ou diferenciações, ele pode apresentar outras formas, dependendo de vários contextos diferentes que não vem aqui ao caso, tá bom? E a espiritualidade também pode entender que ele ainda necessite de amparos, de carinho, de cuidados lá na espiritualidade ainda nessa forma infantil. Tá? Ele precisa desenvolver algumas questões, algumas características, alguns sentimentos, alguns pensamentos, e a espiritualidade mantém então assim esse fluxo natural de crescimento. Tá? Então, via de regra, se uma criança chega na adolescência aí com seus 12 anos, 13 anos, a Beth vai saber
falar melhor aí quais são essas fases, né? Que sai da fase da criança, entra na pré-adolescência, depois da adolescência. Mas isso permanece na espiritualidade, tá? Esse tempo não é diferente. O que pode acontecer é essa aceleração perispiritual, como a gente comentou aqui, dependendo da situação, da ocasião, certo? E então agora entramos na questão 384, que nos diz o seguinte: por que o choro, né? Por que é o choro a primeira manifestação da criança ao nascer? Resposta: para estimular o interesse da genitora e provocar os cuidados que se fazem necessários. Não é evidente que, se suas manifestações fossem todas de alegria, quando ainda não sabe falar, poucos se inquietariam os que os cercam com os cuidados que lhes são indispensáveis? Admirai, pois, em tudo a sabedoria da providência, né? Então imagina, se seria até engraçado, né? Uma criança que nasce já dando risada e ela não demonstra sofrimento por conta de alguma necessidade que ela tenha, né? Basicamente, principalmente a da alimentação quando ela vem ao mundo aí, tá? Então, se ela ficasse rindo o tempo todo, como que a mãe ia saber que tinha que dar mamar pro nenê? Então, olha só como que é a providência divina nesse sentido e como tudo é tão perfeito e as peças se encaixam de uma forma magnífica, né? Então, é por isso, tá? É para que seja despertado esse instinto de cuidado, de querer resolver, sanar o problema da criança, tá? O sofrimento que ela está tendo ali com o chorinho, certo? Questão 385. E essa aqui vai ter uma explicaçãozinha, a gente vai lê-la juntos, tá? Porque depois nós já vamos adentrar um outro subitem, tá bom? Outro tópico. Que é o que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É que o espírito se modifica, né? Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Então tá falando aqui que quando a gente chega em determinada fase da nossa vida, a gente muda, né? Quem nunca, né, passou, por exemplo, por uma fase rebelde de adolescência, que a gente se acha donos da razão, que a gente acha que nada vai acontecer conosco, que a gente, né, é peito de ferro, né? Você vai de peito aberto e dá a cara pro mundão e acredita que nada vai acontecer. E tudo que a gente fala tá certo, tá escrito em pedra e nada se modifica, né? Então, essa é uma característica forte dessas mudanças que acontecem, né? Onde não mais os pais conseguem influenciar através do seu processo de educação, da sua moralidade, dos seus exemplos, os jovens, tá? Eles começam a pensar meio que por si sós, né? Então, por que que o espírito se modifica, né? O que que motiva essa mudança no caráter do indivíduo? Olha a resposta e vamos com calma aqui para a gente poder entender. É que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era, né? Ou seja, antes dele estar reencarnando, tá? Então, basicamente, ele volta a ter ali, no processo de adolescência, todas as suas características que ele trouxe consigo na sua bagagem espiritual, mas que estavam de certa forma adormecidas porque acontece um despertamento nessa fase, né, onde como nós comentamos, não mais tanto a ação dos pais influenciam no caráter dele. Tá? É como se ele abrisse ali as últimas trancas da sua mente, do seu ser para o mundo, para os pais, para si mesmo, tá? Vamos dar continuidade aqui. Não conheceis o que a inocência das crianças oculta, né? Olha, isso aqui é muito interessante. Deixa eu até realçar aqui, realçar texto. Pronto. Então a gente não sabe o que essa criança está trazendo de bagagem, né? Não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. Contudo, afeição lhes tendes, as acariciais como se fossem parcelas de vós mesmos, a tal ponto que se considera o amor que uma mãe consagra a seus filhos
como o maior amor que um ser possa votar a outro, né? A gente sempre fala isso, que é muito complicado e a gente não tem capacidade de entender o que é, né? Ou como é o amor de Deus para conosco, tá? Mas o que mais se aproxima de assim, um entendimento muito embaçado do que seja esse amor divino é o amor da mãe para com o filho, né? A gente sempre ouve isso e aqui está confirmando isso para nós. E vamos lá. Donde nasce o meigo afeto, a terna benevolência que mesmo os estranhos sentem por uma criança? Sabeis? Não. Pois bem, vou explicar para vós. Então percebam que aqui está falando, por exemplo, que dessa afeição e desse carinho que nós, de uma maneira geral, dispensamos para as crianças como um todo, né? Uma coisa é você estar na rua e um adulto te cumprimentar, dar um oi para você. Outra coisa é você estar passando, né? A minha filha tem muito disso, ela está numa fase, ela está com 2 anos e 1 mês de vida, e ela está numa fase que ela gosta de dar oi para todo mundo, e ela abre um sorrisão, né? E onde ela está as pessoas ficam derretidas. Por quê? Porque é algo espontâneo, tá? E então assim, é diferente um oi de um adulto para um oi de uma criança. A gente fica apaixonado, a gente fica encantado com as crianças, né? É o que está falando aqui, tá? Ah, deixa eu ver aqui onde eu parei. Tá. Então aqui ele está falando que vai explicar para nós o que é isso, tá? As crianças são os seres que Deus manda a novas existências, para que não lhe possam imputar excessiva severidade, dá-lhes ele, né, Deus, todos os aspectos da inocência. Inocência, palavra que a gente perde cedo, né? E que faz falta para nós, de certa maneira, né? Ainda quando se trata de uma criança de maus pendores, cobrem-se-lhe as más ações com a capa da inconsciência. Essa inocência não constitui superioridade real com relação ao que eram antes. Não. É a imagem do que deveriam ser, e se não o são, o consequente castigo exclusivamente sobre elas recai, tá? Então tá falando aqui que independente das características dela enquanto espírito reencarnante, tá? Pode ser o espírito mais complicado do universo, mas nessa fase infantil, né? Isso é meio que acobertado nessa nova existência que ela está trazendo, tá? Por quê? Porque é necessário a influência dos pais, tá? Para que ela possa melhorar, para que ela possa se desenvolver de uma maneira diferente da que ela vinha se desenvolvendo nas últimas encarnações, tá? Esse é o principal papel dessa etapa infantil, tá? É da possibilidade de quem ali assumiu o papel de pais, né? Pai, mãe, etc. 2 pais, 2 mães, tá? Hoje a gente sabe que mudou muito nesse sentido, tá? Então, pais, de uma maneira geral, genérica, tá? De poder influenciar de uma maneira benéfica esse ser que está chegando e assim auxiliar na modificação do seu ser, do seu conjunto de características, tá? Essa é a função da etapa infantil, tá? Essa suscetibilidade emocional, energética, de exemplos, né, que os pais dão para os seus filhos, ok? Não foi, todavia, por ela somente que Deus lhes deu esse aspecto de inocência. Foi também e sobretudo por seus pais, de cujo amor necessita a fraqueza que as caracteriza, tá? Então, Deus, ele pensou na questão da criança, né, que precisava dessa suscetibilidade, dessa vulnerabilidade, e precisava também, em contrapartida, dos pais abraçarem essa vulnerabilidade da criança para poder se conectar com ela de uma maneira muito intensa, né, querendo fazer o melhor para essa criança, certo?
Não foi, todavia, por ela somente que Deus deu esse aspecto, já conversamos sobre isso. Ora, se esse amor se enfraqueceria grandemente à vista de um caráter áspero e intratável, ao passo que, julgando seus filhos bons e dóceis, os pais lhe dedicam toda a afeição e os cercam dos mais minuciosos cuidados. Tá falando aqui que se as crianças tivessem um caráter áspero e intratável, né? Se não fossem bons e dóceis, os pais não teriam toda essa afeição pelas crianças, né? E mesmo assim a gente ainda vê crianças que desde pequena ainda têm um gênio muito difícil, muito complicado, né? Que nem sempre essa regra é dessa vulnerabilidade e acaba se aplicando tanto, né? Se aplica no sentido de você ter que dar alimento, dar uma vestimenta, tentar de alguma maneira educar, né? Mas se você pegar uma criança que já tem uma bagagem, um passado difícil, dentro de uma família que não está estruturada, e quando eu digo estruturada, eu não estou falando nem um pouco financeiramente, eu estou falando estruturada de sentimentos, tá? De emoções, de como essa família lidar com os problemas, com as dificuldades do dia a dia. Se tem o famoso bom humor que a gente conversou há um pouco atrás, né? E entre outros fatores, né? Se não tem isso, basicamente vai ser uma reencarnação meio que perdida, tá? Mas se tem, mesmo a criança tendo uma situação complicada no que compete à sua bagagem, se tiver uma família boa, no sentido de amor, etc., de valores, ela tem grandes chances de modificar a sua estrutura e sair bem melhor do que quando aqui adentrou no planeta Terra encarnado, certo? Desde que, porém, os filhos não mais precisem da proteção e assistência que lhes foram dispensadas durante 15 ou 20 anos, surge-lhes o caráter real e individual em toda a nudez, tá? Então vamos só grifar aqui. Então dos 15 aos 20 a gente começa a perceber essa libertação do indivíduo, né, de todo o seu conjunto de características, ok? Isso vai se somar com os valores e tudo mais que a família pôde, que ela conseguiu levar para essa criança durante essas fases todas, durante esses 15 ou 20 anos aí, tá bom? Então, é onde a gente fala que a influência dos pais faz toda a diferença, né? Porque se a bagagem nova sobrepor a bagagem antiga, né? É matemática, a gente ainda continua com crédito, tá? Então, é muito importante a gente fazer o máximo para poder dar o máximo de valores, de entendimento sobre a vida, sobre valores, etc., para os nossos filhos. Porque isso vai ser algo que vai pesar gigantemente na balança desse novo planejamento reencarnatório desse ser. Ok? Conservam-se bons se eram fundamentalmente bons, mas sempre irisados de matizes, de tons que a primeira infância manteve ocultos, né? Então, é o que a gente está falando aqui. Como vedes, os processos de Deus são sempre os melhores e quando se tem o coração puro, facilmente se lhes apreende a explicação. Com efeito, ponderai que nos vossos lares possivelmente nascem crianças cujos espíritos vêm de mundos onde contraíram hábitos diferentes dos vossos, e dizei-me como poderiam estar no vosso meio esses seres, trazendo paixões diversas das que nutres, inclinações, gostos inteiramente opostos aos vossos. Como poderiam enfileirar-se entre vós, se não como Deus o determinou, isso é, passando pelo tames da infância, né? Às vezes isso aqui, por exemplo, é a morte, né, de uma família tradicional. Né? Se você pegar, por exemplo, uma família tradicional católica ou uma família tradicional protestante, evangélica, né? Enfim, né? Ou até mesmo os espíritas mais assim cabeçudos, né? De mente mais fechada, que não pensam na felicidade do filho e simplesmente em manter dentro ali do seu conjunto de valores e crenças, né?
Quantos e quantos são os casos de jovens que crescem dentro de uma igreja e chega na adolescência e eles desvirtuam, né? Muito por conta de amizades, de companhias infelizes. E infelizmente tem muita coisa que a gente não consegue controlar, que vai muito da força de vontade do espírito ali, né? Que está nessa fase de descobrimento do seu verdadeiro eu. E aí, né, vira aquela coisa, né? Os pais se revoltam. Meu Deus, eu criei meu filho dentro da igreja, né? Ah, meu filho cresceu dentro da casa espírita, agora, né, ele debandou, não quer mais saber de nada. Pessoal, a gente tem que lembrar, mais uma vez, primeiro a questão do livre-arbítrio e segundo que estamos falando aqui de seres que estão chegando na adolescência e estão descobrindo o seu verdadeiro eu, tá? De repente, um berço espírita era necessário até ele ter esse momento de despertamento. Depois disso, ele vai ter que buscar aquilo que lhe fortaleça de uma maneira mais eficiente, tá? E isso dentro de cada religião, dentro de cada possibilidade aí que a gente possa estar conversando, certo? É difícil, mas mais uma vez, ao livre-arbítrio a gente tem que respeitar. Mas dói, né? Falar de filhos dói porque a gente tenta sempre fazer o nosso melhor, entregar os nossos valores da melhor maneira possível e a gente só quer ver sempre o bem dos nossos filhos, a gente não quer ver eles sofrendo, mas a gente tem que deixar eles criarem asas, né? Isso dói, mas é assim que funciona, né? Assim como nós um dia criamos as nossas asas e os nossos pais ficaram tristes, né? Quem aí é pai e tem filhinhos crescendo, a gente passará por isso também, certo? Ah, dando continuidade, nesta se vem confundir todas as ideias, todos os caracteres, todas as variedades de seres gerados pela infinidade dos mundos em que medram as criaturas. Olha que interessante isso aqui, ó. Deixa eu só marcar. Olha só, tudo isso que a gente está falando aqui, desses processos de crescimento, de desenvolvimento do espírito através de um processo embrionário, né, que ele se conecta com o embrião materno, que o seu perispírito se adensa para poder fazer essa conexão, o véu do esquecimento que vem para poder dar a possibilidade dele adentrar a essa nova condição de vida, dando essa possibilidade dos pais entregarem os seus valores e o planejamento reencarnatório se fazer conforme ali o projeto que foi determinado. Olha só, isso acontece pela infinidade dos mundos em que medram as criaturas, onde elas estejam, né? Então percebam, pessoal, esse processo de crescimento, de desenvolvimento infantil, ele não acontece só na Terra, ele acontece em todo o universo, tá? Guardem bem isso, porque são assuntos, são temas que a gente não conversa tanto, até mesmo dentro da doutrina espírita. Mais uma vez, percebam como é importante, como são importantes esses momentos de reflexão que a gente tem aqui, né? Em que momento a gente para conversar com isso aqui com a nossa vizinha enquanto a gente está varrendo a nossa calçada, né? Isso não acontece geralmente, a não ser que ela seja espírita e de preferência frequente o mesmo centro que você e de preferência participe do mesmo grupo de estudos que você. Porque caso contrário, se alguma dessas variáveis não bater, não existir, talvez não aconteça esse assunto, né? Então, mais uma vez, esse processo acontece em todo o universo. Ao volverdes a existência extraterrena, ignorareis os hábitos, os costumes, as relações que se observam nesse mundo, para vós novo, né? O que está falando aqui? Que quando a gente volta para a espiritualidade, né, depois que a gente desencarna, é como se a gente tivesse que reaprender muita coisa. Assim como uma criança tem que reaprender quando vem aqui para a Terra, nós, na condição de espíritos recém-desencarnados, também teremos que reaprender algumas coisas, né, que a gente não lembra de imediato, porque o véu do esquecimento, ele de certa forma, ele não
se perde de uma vez quando a gente volta para a espiritualidade. E isso é um processo gradativo, acontece aos poucos. Uh, e alguns hábitos, né, costumes, as relações que a gente mantinha lá na espiritualidade, né, acaba sendo tudo muito novo para nós de novo, né? Manejareis com dificuldade uma linguagem que não estáis acostumado a falar, linguagem mais vivaz do que é o agora o vosso pensamento, né? Então, assim como uma criança tem que aprender a falar, nós espíritos, dependendo da nossa condição vibratória, da nossa evolução, da onde a gente vai, né? A gente terá que reaprender tudo isso, ok? Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir, né? Mais uma vez aqui, torna eles brandos, torna eles acessíveis para os novos entendimentos, para os novos aprendizados, certo? Nessa fase é que se lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Tal o dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada que terão que dar conta. Assim, portanto, a infância é não só útil, necessária, indispensável, mas também consequência natural das leis que Deus estabeleceu e regem o universo, né? Então é uma lei universal, tá? A infância existe em todo o universo. Quem para pensar sobre isso? Muito difícil, né? Interessantíssimo isso, né? Quem acredita, por exemplo, né? Quem acredita, perguntar isso num meio espírita é até engraçado, mas a gente tem que acabar perguntando, né? Porque, enfim, é assunto para outra hora. Mas imaginem, por exemplo, que quando a gente para pensar sobre um ser extraterreno, né? Que está fazendo uma visita numa nave espacial aqui na Terra. Alguém já parou para pensar, por exemplo, que dentro de um conjunto de seres que estão dentro de uma nave fazendo uma viagem interplanetária, né, seja lá por qual motivo for, que ali no meio pode ter uma criança, né, do mesmo jeito que nós temos as crianças que a gente leva para passear, né, e que ficam nos espezinhando, perguntando toda hora, já chegou, já chegou, já chegou, né? Imaginem um ETzinho lá na nave, né? Perguntando para os pais, já chegamos na Terra, já chegou, já chegou, já chegou. Então, deixa eu só voltar aqui que eu acho que está acabando, temos 15 minutos de reunião, muito bem. Então é isso, tá? Brincadeiras à parte, vale aqui a nossa reflexão a respeito da infância que se dá em todo o universo, tá? Eu acho que isso aqui é uma informação bacana, interessantíssima e que fica para nós aí, certo? Pessoal, alguma dúvida, algum comentário, alguma observação, algum puxão de orelha? Falei alguma besteira aqui para vocês? Tudo certo, nada resolvido, como se diz, né? Então tá bom. Eu vou entender que estamos todos entendidos com relação à questão da infância, tá? Então assim, deixa eu tomar mais uma aguinha aqui. Falar sozinho não é fácil não, com o Gilbertinho aqui fica mais fácil. Informações importantes a respeito dessas características infantis. Primeiro, qual que é a principal função da infância? É dessa suscetibilidade, é dessa condição que o espírito dá para que ele possa ser moldado de uma forma mais eficiente, mais eficaz num novo processo reencarnatório, tá? 2. O que acontece com o espírito quando ele desencarna criança, por exemplo, né? Quando ele volta para a espiritualidade, ele volta com as mesmas características de capacidade que ele tinha aqui na Terra, ele leva para a espiritualidade, tá? E aí o que vai acontecer lá depois é outra história, como a gente já comentou, vai depender do contexto. Pode acontecer um processo de aceleração perispiritual e ele voltar na sua aparência adulta, pode ser que ele tenha que permanecer
como criança, e até mesmo trabalhar nesse sentido, tá? Assim como a gente percebe, por exemplo, a corrente das crianças, né? Que são espíritos em corpos infantis, né? Em perispíritos infantis, que atuam em casas espíritas, atuam em terreiros de umbanda e entre outras linhas, entre outras vertentes, tá? Então, são espíritos que trabalham nessas condições, tá? Bem específicas, mas que trabalham, tá bom? Que mais que a gente poderia falar aqui? 3, né? Informação importante número 3. Esse processo de infância, tá? Esse processo de crescimento, de amadurecimento do ser, onde ele está suscetível a novas injeções de moralidade, de exemplos, etc. Isso acontece em todo o universo, como a gente está vendo aqui descrito no nosso livro dos Espíritos, tá? Então, assim, são informações bem legais e valem a pena a gente refletir sobre isso, tá bom? Muito bem, deixa eu voltar aqui então na minha telinha. E aqui eu vou fazer a questão 386, que trata sobre simpatia e antipatia terrenas, tá? Questão 386. Deixa eu marcar aqui uma coisinha aqui na 387. Aula do dia. Hoje é 24, tem 31 esse mês? Tem, né? Do dia 31 de janeiro. Muito bem. Questão 386. Podem dois seres que se conheceram e estimaram encontrar-se noutra existência corporal e reconhecer-se? Reconhecer-se, não. Podem, porém, sentir-se atraídos um para o outro. E frequentemente diversa não é a causa de íntimas ligações fundadas em sincera afeição. Um do outro, dois seres se aproximam devido a circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que na realidade resultam da atração de dois espíritos, que se buscam reciprocamente por entre a multidão. Vamos dar continuidade aqui na 386A. Não lhes seria mais agradável reconhecerem-se? Nem sempre. A recordação das passadas existências teria inconvenientes maiores do que imaginais. Depois de mortos, reconhecerão e saberão que tempo passaram juntos. Tá? Então aqui a gente adentra questões que estão relacionadas às nossas simpatias e antipatias terrenas, tá? De espíritos encarnados. Então está falando aqui na primeira questão que a gente não vai reconhecer assim visualmente um espírito irmão ou irmã de caminhada de outras existências. O que vai acontecer é uma ligação energética vibratória, né? Como se fosse um ímã que atraísse essas criaturas e que quando percebe elas já estão conectadas de tal maneira que é amizade para a vida toda, né? E quando não é amizade, vira casamento, tá? Então é isso, tá? Visualmente falando, elas não se reconhecem, mas energeticamente falando, sim, existem as conexões, existem esses vínculos que podem permanecer nessa existência ou simplesmente cada uma toma o seu rumo, né? Em determinado momento elas se encontram, se atraem e depois dão continuidade à sua jornada, cada um dentro aí do seu contexto, certo? E tá falando aqui que de repente não seria tão interessante a gente se reconhecer o tempo todo no que compete a espíritos que estiveram conosco em outras existências, tá bom? Porque isso poderia gerar alguns transtornos, tá? Enfim. Aqui existem vários exemplos, né? Mas, por exemplo, se você pegar, por exemplo, hoje a sua esposa ou a esposa pensar no seu marido, tá? E se de repente você soubesse que na sua encarnação anterior, a sua esposa ou seu marido foi seu filho na última encarnação, né? Como ficaria hoje? Que sentimento você teria por esse espírito, né? Já pararam para pensar nisso? Né? Será que você continuaria amando e tendo as suas relações da mesma maneira?
né? Fica aí uma reflexão para nós. É por isso que está falando aqui, que não é interessante a gente saber, mesmo que as afeições tenham sido positivas. Por quê? Porque num processo reencarnatório os papéis se invertem. Lembre-se sempre, somos atores, né, atuando em peças diferentes, né, em palcos diferentes da vida com papéis diferentes, tá? Os atores são os mesmos, mas os papéis vão se modificando e os cenários também, certo? Muito bem. Pessoal, finalizamos aqui. Deixa eu cancelar o compartilhamento. Muito bem. Alguém gostaria de comentar, pessoal? Alguma coisa? Alguma coisa que achou interessante? Temos 8 minutinhos aí para conversar. Tudo certo? Tudo tranquilo? Podemos então fazer a nossa prece final? Sim? Espero que vocês tenham gostado, né? Quando a gente está sozinho, né? Eu sozinho aqui encarnado, fica um pouco diferente, né? Talvez um pouco mais cansativo, porque vocês só ouvem a minha voz, não tem a voz do nosso querido irmão Gilberto, mas hoje se fez necessária essa ausência e por uma boa razão, tá bom? Essa aulinha vai ficar disponibilizada no nosso grupo. Fiquem à vontade, assistam novamente se tiver alguma dúvida. A aula da semana passada também foi muito bacana, muito interessante. Quem não assistiu, nós conversamos bastante sobre a questão de perispírito, sobre a questão da criança, etc., né? Esses assuntos que a gente conversou hoje. E é isso, né? Espero que os ensinamentos trazidos aqui hoje possam ser levados para o nosso dia a dia. Que as reflexões que foram trabalhadas aqui hoje possam ser aproveitadas da melhor maneira possível, né? Lembremos-nos do tema que tratou sobre a alegria, o bom humor. Lembremos-nos do tema que falou sobre a questão da ansiedade, né? Que vem nos consumindo cada dia mais. Acerenemos o nosso coração, os nossos pensamentos. Busquemos mais as nossas orações, busquemos mais as leituras edificantes do Evangelho, palestras, vídeos, né? Pessoas bacanas falando de coisas bacanas, tá? Isso que é importante, tá bom? Vamos então fechar os nossos olhos, pessoal. Vamos agradecer a Deus mais uma vez por mais essa oportunidade maravilhosa que Ele nos proporcionou essa noite. Obrigado pela saúde, obrigado por podermos estar aqui reunidos. Obrigado pelo trabalho, obrigado pelas famílias, pelos entes queridos, pelos irmãos e irmãs de caminhada, obrigado pela nossa casa espírita. Obrigado, obrigado, obrigado. Rogamos pelos necessitados, rogamos pelos irmãos que perambulam pelas ruas, irmãozinhos nas casas transitórias, nos educandários, nos asilos, nas casas de repouso, né? Onde quer que haja dor, sofrimento, que possam haver mãos amigas, né? Físicas e espirituais, a trazer o material necessário e a trazer o conforto espiritual tão necessário para todos. Finalizemos então essa noite abençoada com a prece que nossa querida Mãe Maria Santíssima nos ensinou. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Graças a Deus que assim seja. Muito obrigado, pessoal, pela presença de todos. Fiquem todos em paz, uma ótima semana e nos encontramos na quarta que vem, se Deus assim permitir. Boa noite, pessoal. Obrigado, viu? Boa noite. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Fiquem com Deus.